O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentaram a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que essas coisas serão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome. Caríssimos irmãos e irmãs, nós já estamos na última semana que já finaliza o tempo litúrgico. Na próxima semana já estaremos aí dentro do novo tempo litúrgico e estaremos também celebrando o tempo do Advento. É por isso que as leituras desta semana, Jesus sempre vai falar sobre o seu discurso escatológico. Na teologia tem uma disciplina que todos os candidatos ao presbiterato têm que estudar, que é a disciplina da escatologia. Escatologia significa estudar sobre o fim dos tempos. Para muitas pessoas, quando se fala de fim dos tempos, logo associa-se à destruição do mundo. Mas para a Bíblia e para a doutrina católica, fim dos tempos não significa a destruição da terra e do ser humano, mas significa a segunda vinda gloriosa de Jesus que um dia vai acontecer, que nós chamamos de parousia. Esta deve ser a grande expectativa de todo cristão, à espera da segunda vinda gloriosa de Jesus. Mas enquanto esta segunda vinda gloriosa não acontece, Jesus ele vem através da Eucaristia. E nós vamos ao encontro dele na Eucaristia, porque ele está vivo e presente. Mas vamos aqui entender o Evangelho. Algumas pessoas, quando viram a construção do Templo de Jerusalém, ficaram admiradas pela beleza e pelo luxo do Templo de Jerusalém. Então Jesus, ao ouvir o comentário que estavam fazendo sobre o Templo de Jerusalém, Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Quando Jesus falou essa expressão, os judeus naquela época, eles tinham muito apreço pelo Templo de Jerusalém, que foi construído pelo rei Herodes o Grande. Então, se o judeu escutasse falar que o Templo de Jerusalém seria destruído, eles entenderiam que já era um sinal de Deus que o fim do mundo iria acontecer, que de fato o Messias iria chegar.
Então as pessoas ficaram estupefatas, ficaram espantadas, e daí começaram a perguntar: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas irão acontecer? Jesus respondeu assim: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Jesus aqui, ele vem trazer um tom de encorajamento e de esperança, porque o povo judeu já estava começando a falar: o fim dos tempos está chegando, o Messias está por vir. Se o templo será destruído, então todos nós seremos destruídos. Jesus, ele respondeu assim: não fiqueis apavorados, não sigais essa gente que fica dizendo, sou eu, o tempo está próximo. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Há muitos falsos profetas por aí afora, trazendo e espalhando notícias más e notícias que geram pavor e desespero nas pessoas. Jesus, no Evangelho, ele não veio colocar pânico e desespero em ninguém, não. Deus, o nosso Deus, não é um Deus que coloca medo na gente. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Deus vai castigar, Deus está com o chicote na mão, o primeiro erro que você fizer, ele vai te condenar. Olha, toma cuidado, porque senão Deus vai te mandar para o inferno. Tomemos muito cuidado, porque isso não é um pensamento cristão. Jesus aqui está dizendo, quando os ouvides falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Quantas coisas que a gente tem escutado, notícias ruins, tragédias, catástrofes. Nós cristãos, diante desse noticiário, nós não podemos nos apavorar e perder a fé. Temos que seguir em frente, cabeça erguida, não desanimar diante das batalhas e das lutas diárias. É isso que hoje Jesus, ele chama a nossa atenção. Devemos tomar cuidado e não ficarmos aí apavorados e com medo. E olha o que Jesus ainda diz no Evangelho. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Jesus falou isso aqui no seu tempo, que na verdade nem ele sabia o que iria acontecer nos dias de hoje. O que nós acompanhamos aí pelo mundo afora? Fome, terremotos, tragédias, povo se levantando contra outro povo, pais se levantando contra os filhos, filhos se levantando contra os pais. Isso Jesus já tinha dito lá no seu tempo. Agora, só porque isso está acontecendo agora, a gente vai começar a noticiar dizendo, olha, está chegando o fim. Jesus falou, essas coisas vão acontecer primeiro, mas não será o fim. Não podemos ser pessoas que ficam só olhando para o problema. Temos que olhar para Deus. Deus é grande. Deus não quer que a gente viva aí uma vida de medo, de pavor, de desespero. Temos que ser cristãos de cabeça erguida. É verdade que às vezes tem problemas e lutas que a gente passa na vida que dá vontade a gente desistir. Dá vontade a gente até largar a fé. Não podemos pensar assim. Porque a hora que o demônio mais ataca a gente é quando a gente está fraco. Quando a gente vê que as coisas não estão caminhando do jeito que a gente quer, é essa hora que o demônio vem com força, colocando na nossa cabeça. Viu? Para que você continua rezando? Para que você continua indo à missa? Olha, veja o que você está fazendo. Deus não está vendo o sofrimento que você está passando? Cuidado, porque na hora que a gente está mais fraco, que o problema parece que está tão grande, que o demônio vem jogando um monte de coisa na nossa cabeça.
E ainda mais coloca a gente do nosso lado para ajudar a gente a afundar mais ainda. Toma muito cuidado. Se afaste de gente negativa e reclamona. Faz mal gente assim. Eu, na verdade, gosto de estar perto de pessoas positivas, que animam a gente, não pessoas que jogam a gente para baixo. Às vezes o demônio manda esse tipo de gente. E o que a gente tem que fazer? Rezar, deixar entrar no ouvido, sair no outro e manter distância. Temos que ficar perto de pessoas de Deus, que sempre tem uma palavra de esperança, e não aquelas pessoas que ficam às vezes só curiosas para saber da nossa vida, dos nossos problemas, mas na verdade ela não quer nos ajudar, ela está curiosa, ela quer saber mais da sua vida. Toma muito cuidado com isso. Temos que pedir muito dom do discernimento. O cristão hoje precisa pedir um dos dons do Espírito Santo que se chama discernimento. Porque nem tudo vem do Espírito Santo. E aí o discernimento nos ajuda a quê? A discernir. Será que aquilo que aquela pessoa está dizendo para mim é de Deus? Ou será que ela está dizendo impulsionada pela curiosidade dela? Ou às vezes aquilo que a pessoa está dizendo não vem nem de Deus. E como que a gente percebe quando uma pessoa fala inspirada por Deus? A gente sente paz. Pode perceber isso. Quando uma pessoa ela fala inspirada por Deus, você sente paz no coração. Mas quando alguém vem te colocando medo, te deixando mais preocupado, pode ter certeza, isso não é inspirado por Deus, porque vai perturbar, vai angustiar você. Então hoje, diante deste evangelho, não fique com medo não, não fique apavorado, não desanima. Levanta sua cabeça e siga em frente. O que nós temos sempre que fazer diante de situações complexas, se colocar na presença de Deus e perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, dá-me entendimento. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Qual que é a atitude que eu devo fazer? Eu devo permanecer aqui ou eu tenho que mudar de direção? Quando a gente aprender a falar com Deus, a escutar a Deus, a gente vai errar menos na vida. E não fique às vezes dando ouvido para as pessoas que não têm bons conselhos para dar para a gente. Isso não vai edificar a nossa vida, só vai nos colocar para trás. A gente precisa andar para frente, olhar para Jesus e, se não estamos entendendo, perguntar para Ele: Senhor, dá-me o dom do discernimento. Eu preciso entender o que o Senhor quer para mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.